Graça e paz, eu quero cumprimentar a todos com boa noite, em nome de Jesus, e dizer que todos são bem-vindos a essa nossa transmissão do nosso culto de oração. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que o Senhor esteja te guardando, te protegendo nesses tempos difíceis, que você possa estar desfrutando das bênçãos do Senhor na sua vida. Eu quero orar por você e por nós nesse momento. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez nesse dia falar com o Senhor. Eu quero te agradecer, Pai Santo, por tudo quanto o Senhor nos proporcionou neste dia. O alimento, a segurança, a paz e especialmente, Senhor, as tuas misericórdias que se renovaram sobre nossas vidas neste dia de hoje. Obrigado, Pai Santo, pela salvação eterna que o Senhor nos dá, através de Cristo Jesus. Pai Santo, eu quero suplicar agora em favor dos meus irmãos e irmãs que já estão nos ouvindo, vendo. Pai Santo, que sejam alcançados com as tuas bênçãos, Pai. Ó Deus, que o culto de hoje, que a tua palavra possa provocar um despertamento na nossa vida. Ó Deus, um novo modo de crer no Senhor, Pai Santo, de saber que o Senhor é Deus e que o Senhor atende àquilo que nós clamamos conforme a tua santa e bendita vontade. Pai Santo, ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis ao Senhor. Que o culto de hoje, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, você que já está aí com a gente, viu? Que o Senhor possa te continuar falando do seu coração. E logo após a reflexão da noite, nós vamos ter um momento de oração. Eu quero orar pela sua vida. Se você tem motivo, você pode colocar aí nos comentários que a gente vai orar por você, pedindo pela sua vida, clamando por aquilo que você tem necessidade, na certeza de que Deus nos atende. Não é? A palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Então Deus quer nos ouvir. Ele diz, batei e abrir-se-vos-á. Ele diz, pedi, recebereis. Então é só uma questão da gente pedir, confiando no Senhor, sabendo que Ele vai atender os nossos pedidos sempre de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle é soberana, a vontade dEle é melhor, a vontade dEle é agradável para a nossa vida, tá bom? Então, se você tem um motivo, você coloca aí que a gente vai orar pela sua vida, com essa certeza que o Senhor nos dá, tá? Para a reflexão desta noite, eu escolhi o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, uma história interessante, onde mostra o poder de Deus, né? A leitura é um pouquinho extensa, são 15 versículos, mas eu quero fazer questão de ler esse texto porque ele narra a história praticamente completa, né? Esses 15 versículos vão dizer tudo o que de fato narra a história, né, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, tá bom? Atos, capítulo 12, de 1 a 15. Se você tem Bíblia, você pega, ou senão você pode acompanhar a leitura. Interessante pegar e acompanhar, tá bom? Vamos ler então a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. A igreja estava passando por maus momentos, não é? A perseguição de Herodes ela foi muito violenta, ele mandava prender e matava, viu? O pessoal da igreja naquela época sofreu muito nas mãos desse rei Herodes. Então ele prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus,
o que agradava os judeus? Veio matar o povo da igreja, né? A perseguição tá violenta aí. Prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Chegou na liderança agora. Por enquanto estava nos membros da igreja, né? Mas agora ele pegou o líder da igreja, mandou prender Pedro, né? Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Cada uma dessas escoltas tinha 4 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. E esse submeter a julgamento aqui significa julgar, condenar e matar, e cumprir a pena, né? Depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Preste atenção para esse detalhe agora, irmãos, que ele é muito interessante. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro está preso, mas a igreja ora por ele. E a versão que eu uso, a Nova Versão Internacional, ela carrega nessa expressão que a igreja não estava simplesmente fazendo um culto de oração, mas diz que a igreja orava intensamente. O momento era crítico, o momento era difícil, a perseguição estava aí, era muita gente morrendo, e a igreja orava intensamente. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia, se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro sabia. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele não era nada bobo. Ele sabia que os irmãos estavam morrendo e ele sabia que ele seria a próxima vítima também, né, do rei Herodes. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente, eu gosto desses detalhes aqui, viu, irmãos? Porque a gente vê os cultos de oração hoje com pouca gente, né? Mas aqui muita gente se havia reunido e estava orando, né? Já li lá no versículo 5 que a igreja orava intensamente por ele. E aqui, outra vez, repete que eles estavam orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Verso 15. Preste atenção no verso 15. Da mesma forma que eu pedi para prestar atenção no verso 5, eu peço para prestar atenção no verso 15. No verso 15. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe,
deve ser o anjo dele. Não estão acreditando. Já eu falo sobre isso. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e a seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Olha, irmãos, algumas coisas interessantes aí que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, a igreja estava passando um momento difícil. O problema era grave. Não era uma coisa qualquer, era gente que estava sendo martirizada, né? O rei Herodes estava caçando todo mundo, ele está achando bonito porque os judeus estão gostando dessas ações dele, né? E ele, então, para agradar os judeus, né, para ter aquela boa relação com os judeus, ele está aumentando aí a perseguição à igreja. Então, a igreja está passando por um problema grave, mas ela faz a escolha certa. Qual foi a escolha que a igreja fez diante de um problema sério? A igreja foi orar. E como eu disse no verso 5, ela orava intensamente. E mais abaixo nós lembramos que tinha muita gente orando. Então havia um desejo de buscar a Deus. A igreja entregou-se à oração. Os irmãos se entregaram à oração e eles permaneceram unidos, apesar de toda a perseguição, apesar de todas as mortes que já tinham ocorrido. A igreja estava junta. Não tinha aquele negócio, olha, é melhor a gente dar um tempo, porque a situação está complicada, a situação está difícil, Herodes está agindo com muita violência, então vamos quietar. Não, eles permaneceram, a igreja permaneceu junto ali, orando. A oração intercessória, intercedendo por Pedro, especificamente por Pedro. Pedro está preso, precisa ser libertado, porque senão vai morrer. Então, a oração intercessória foi fundamental aí. Né? Eles clamam por ele, buscam por ele. Né? E eles entendem que esse é um momento de busca ao Senhor. Né? Então, meus queridos irmãos, quando a igreja enfrenta dificuldades, quando a igreja enfrenta problemas sérios, é hora de união, é hora de orar, é hora de buscar a Deus através da oração. Né? Eu já vi muitas coisas nesses meus 60 anos de crente, 35 de pastor. Então eu já tenho visto muita coisa, ao invés de se unirem em torno da igreja, todos eles se unirem em torno daquele assunto, e buscar a Deus, orar a Deus, às vezes ficam batendo cabeça, né? Esquecem da coisa principal, que é a união, que é necessário nessas horas de grande turbulência. Né? E era uma oração insistente, eles oravam insistentemente, intensamente. Né? E assim Pedro ele estava preso, era vigiado pelos guardas, mas a igreja, versículo 5, né, ele diz isso. Pedro estava lá preso, era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor em favor dele. A igreja está orando por ele. Bom, a gente não tem todo o tempo aqui do mundo, então vamos dar uma encurtada aqui. Né? A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que está do versículo de 6 a 11, né? Quer dizer, a igreja está orando por um objetivo. Qual o objetivo? A libertação de Pedro. Para que Deus tivesse cuidado com Pedro, para que Deus cuidasse de Pedro, para que Deus desse a vitória para Pedro e, consequentemente, para a igreja. Bom, o que Deus faz? Deus age daquela maneira que nós acabamos de ler, né? Do versículo 6 até o versículo 11. Se você quiser repetir a leitura, tá a narrativa de como foi o processo que Deus usou para libertar Pedro. Ele manda o anjo, Pedro está dormindo, servo do Senhor.
não entra em desespero, não entra em pânico. Ele sabe que viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele tem essa convicção. E ele está dormindo. Tem um guarda aqui, algemado. Ele está dormindo. O anjo chega, toca no lado dele, o chama, o acorda e diz: levanta. As algemas caem, ele está livre. O anjo diz: pega a sua capa, vamos embora. E vai passando. Passa pela primeira guarda, segunda guarda, chega no portão de ferro, conforme diz o texto, o portão se abre, milagrosamente, e eles vão pela rua. De repente, Pedro está só. O anjo foi embora. Já fez a missão dele, que era tirar Pedro da cadeia. Agora Pedro está caminhando, e ele vai para onde? Ele vai para onde? Ele vai onde os irmãos estão. Ele vai onde a igreja está reunida. Mas ele sabia que os irmãos estavam lá? Com certeza. Ele sabia que a igreja estava intercedendo por ele. Ele sabia que a igreja estaria naquela casa, na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando por ele. Ele sabia disso. E ele vai para lá direto para aquela casa. Então há essa narrativa que o texto bíblico nos mostra. Deus agiu. Demorou, não demorou, não importa. Deus agiu. Deus agiu no tempo dele. Né? Deus agiu no tempo dele, libertou. Veio em livramento para Tiago. Para Tiago não, para Pedro. Então a gente nunca deve se esquecer de que quando nós oramos, vai chegar a hora de Deus entrar em ação. Não somos nós quem determinamos a hora, a gente nunca deve enquadrar Deus, a gente nunca deve emparedar Deus. O Senhor é obrigado a fazer, eu sou teu servo, não sei o quê. Não, eu determino que... Não, nós não temos que fazer isso. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Então chegou a hora. Agora, a igreja está fazendo o seu papel. Pedro está fazendo o seu papel. Pedro está aí na cadeia, ele não está rebelde, ele não está batendo nos guardas, ele não está provocando os guardas, ele não está fazendo baderna, ele está lá. O texto diz que ele está dormindo. Ele está dormindo. Possivelmente orou antes e agora é hora de dormir. Eu vou dormir. Eu vou confiar. Se Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, eu vou estar na presença dEle. Como fizeram Sadraque, Mesaque e Abidnego quando foram intimados a seguir o decreto lá do rei. Bom, rei, se Deus vai nos livrar, tá bom. Se Ele não nos livrar, do mesmo modo. Nós não vamos adorar sua imagem. Nós não vamos fazer o que você quer. Nós fazemos aquilo que Deus quer. E pronto. Mas Deus os livrou, né, lá na fornalha. Então, a questão é crer que a resposta vem. A igreja está orando intensamente e Deus responde. Outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, e está justamente no versículo 15. Estão orando com um objetivo. Qual o objetivo? Libertação de Pedro. Pedro chega e bate na porta. E a moça que foi lá atender, reconhece a voz. Pedro está aqui. Ela não abriu a porta. Podia ter aberto a porta, deixado entrar. Mas ela ficou tão empolgada, tão entusiasmada. Puxa, nós estamos orando por isso agora. E ele já está aqui na porta. Que maravilha! E ela ficou entusiasmada com o negócio, com a resposta da oração. Ela foi mais... creu mais do que o pessoal que estava lá, né, junto. Ela falou, não é Pedro que está aí.
E ela chama o pessoal, olha, Pedro está aqui. O pessoal fala, né? O pessoal fala com ela, nada, você está fora de si, você está doida. Você orou tanto aqui que ficou até... já está vendo coisas, já está ouvindo coisas, né? Não é Pedro, não. É assim, é ele que está aqui. Aí eles falam com ela, você deve ser o anjo dele. Deve ser o anjo dele. Irmãos, é uma coisa para a gente pensar. Quantas vezes a gente tem orado a Deus, quantas vezes a gente tem pedido para Deus, quantas vezes a gente tem falado com Deus, e a resposta vem e a gente não acredita. Já viu? A gente pede para Deus, Senhor, aí chega, a gente não crê. Ou às vezes até está orando e nem crê que vai acontecer. Né? Lembra da história do menino do guarda-chuva? A família está reunida, orando, pedindo chuva, fazia muito tempo que não chovia, não é? Esse sertão bravo nosso aí. E a família está orando, pedindo pela chuva, o Senhor manda chuva, o Senhor manda chuva. E aí eles iam sair para ir para o culto, e quando estão saindo, o garotinho pega o guarda-chuva. Aí o outro olhou para ele, o pai olhou para ele, mas para que você está pegando o guarda-chuva? Você está doido? O menino olha para o pai, mas nós não pedimos chuva? Nós não fizemos oração aqui agora pedindo para Deus mandar chuva? Então eu vou levar o guarda-chuva, Deus vai mandar chuva. Às vezes é assim, irmãos, a gente pede para Deus, Deus responde, a gente não acredita. Foi o que aconteceu com os nossos irmãos lá de Jerusalém. Não é? Eles clamavam, oraram intensamente, mas na hora que veio a resposta, na hora que chegou a resposta, Pedro pessoalmente está lá, não foi alguém que, olha, vai lá e avisa que eu estou solto. Vai lá e avisa que eu estou livre aqui. Não, é ele mesmo. É ele mesmo, né? E é inusitado isso. Porque você pede, Deus responde, você não acredita. Que negócio. Você pede, você ora intensamente, por um bom tempo, aí Deus te dá a resposta e você não acredita. Você não crê que foi resposta de Deus, que Deus te respondeu. Que maravilha. É um negócio que só na cabeça nossa mesmo que pode acontecer um trem desse, né? Quer dizer, a gente pede com muita fé, a gente clama a Deus com muita fé, a gente busca Deus. Aí Deus fala, tá bom, tá aí. A gente fala, não é possível. Eu estou sonhando, não é? Eu estou sonhando, isso não veio de Deus, não é verdade o que está acontecendo. Foi essa reação, está no do versículo 15, 16 e 17. Eles não creram. Eles não creram. Foi preciso, a menina foi lá, depois voltou lá, abriu a porta, aí eles viram, Pedro, e diz o texto que eles começaram a gritar, aleluia, glória a Deus, né? Virou um negócio meio... E foi preciso, Pedro, diminui aí. Baixa aí um pouco o volume, porque senão o pessoal vai ouvir e vem aqui e me prende de novo. Não fiquem quietos, eu vou narrar para vocês o que aconteceu. E isso ele fez. Está do versículo 15 até o 17. Ele narra como Deus usou para tirá-lo da cadeia. Então ele sai. E depois diz o texto, na sequência, diz o texto que ele não ficou lá. Por que ele não ficou lá? Porque ele sabia que a polícia ia chegar lá daqui a pouco, para procurá-lo. O líder do grupo, ele vai para onde? Ele vai para onde está o grupo. Então é fácil pegar. Então ele diz o texto que ele fica lá e depois ele vai para outro lugar. Nem Lucas narra qual foi esse outro lugar. Simplesmente diz que ele foi para outro lugar. Né? E pronto. Mas é interessante. Não creu. Não creu. Que coisa. E aí a gente faz uma pergunta, né? Como é que qual a posição que eu tomo diante de uma atitude dessa? Como é que a gente faz diante de uma atitude dessa? Quer dizer, você pede, ora, Deus responde e você não acredita. Eu não creio que a coisa está acontecendo. Né? Então, irmãos, é um fato
para a gente pensar. Eu estou de fato crendo naquilo que Deus está fazendo. Quer dizer, eu orei, eu pedi, Deus atendeu. Eu vou achar o quê? Tá vendo como o governo foi bom, né? O governo liberou aquele negócio lá para mim e tal. Não, a gente tem que colocar o crédito nas mãos de Deus, porque é Ele quem fez. E foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Eles não creram. Foi preciso ver, mais uma da turma aí do Tomé, não é? Precisaram ver o Pedro para poder crer que de fato ele estava solto, ele estava liberto. Milagrosamente. Meus irmãos, quando a gente pede de acordo com a vontade dele, ele nos atende. E às vezes nos atende de maneira milagrosa, né? Segundo Crônicas 7,14 diz: meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. E lá em Jeremias também, né? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, ou sobrenaturais. Então, meus irmãos, quando nós colocamos diante de Deus alguma coisa, nós podemos esperar a resposta do Senhor. Nós precisamos crer. O texto diz que a igreja orava intensamente por Pedro. Especificamente, a igreja estava orando por Pedro. Sempre. Grande número de irmãos. Diz o texto, um grande número de irmãos. Não fala quantos, mas diz um grande número de irmãos. Está ali intercedendo, está ali orando, buscando a presença do Senhor. E o relato demais, né? A gente, seguindo a leitura do capítulo 12, até o final dele, nós vamos ver que libertar Pedro não foi a conclusão daquilo que Deus queria fazer em favor da igreja. A igreja está pedindo para Deus libertar Pedro, mas Deus tinha algo maior ainda para fazer. Deus tinha uma libertação maior para a igreja, não é? Por quê? Herodes, ele não era inimigo de Pedro, ele era inimigo da igreja. Herodes, ele, não, vamos matar Pedro e deixa o resto aí tudo. Não, Herodes era inimigo. Nós lemos aqui que ele tinha matado muita gente. Ele tinha matado muita gente à espada da igreja. Então, o negócio dele era contra a igreja. Então, não é só livrar Pedro que vai preservar a vida da igreja. E o que Deus faz? Deus elimina Herodes. Se você ler os versículos seguintes, você vai ver, versículo 20 até o 24, você vai ver o fim de Herodes. Que fim triste que ele teve. Que fim triste que ele teve. Se nós não lemos, mas olha só, versículo 20. Deixe-me achar aqui. Versículo 20. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Aqui já é uma outra partezinha da história, mas que vai culminar com o que eu quero mostrar para vocês aqui. No dia seguinte, no dia marcado, Herodes, vestindo os seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez, olha só, irmãos, e fez um discurso ao povo. Qual povo? O povo judeu. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus, é a voz de Deus, gritando para Herodes. Herodes está discursando. E eles estão gritando: é a voz de Deus, é Deus que está falando, não é? E não de homem, visto, presta atenção aqui,
Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Aí afinal, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Está perseguindo, mas os crentes estão pregando o evangelho. E olha o final, irmãos, do inimigo do reino. Olha o final de Herodes. Caiu, morreu, comido por vermes. Agora sim acabou. O inimigo da igreja morre. Pedro está livre. Aquele que ia matar Pedro está morto. Então segue a vida. É assim que Deus age. É assim que Deus responde às nossas orações. E Ele responde a sua, como responde a minha, como responde a todos os nossos irmãos que clamam insistentemente para Ele. Eu espero que essa reflexão da noite tenha abençoado sua vida, despertado a sua confiança, sabendo que Deus age. Não importa, não importa, né? Não importa. Você não precisa bater cabeça, você não precisa correr. Ora a Deus, ore a Deus, né? Às vezes a gente entra numa disputa tentando obter vitória. Não, coloca nas mãos de Deus. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é justo, e confia nele. E a hora que a vitória chegar, não faça igual os irmãos aqui não, viu? Creia que Deus deu a vitória para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê muita paz. Então vamos orar. Vamos orar, vamos pedir pelo nosso país. Todo mundo está acompanhando aí os noticiários, né? A coisa não tá muito fácil. Mas Deus é Deus, né? Deus é Deus. E a gente pode crer que Deus sara essa nação. Que Deus resolva essas dificuldades. Que Deus aplaque a ira deste vírus, né, que está disseminando muitas vidas, acabando com muitas famílias. Né? Vamos colocar diante de Deus, vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir que Ele continue nos abençoando e abençoando a igreja dele, que está batalhando, que está continuando na pregação do Evangelho e que está lutando para que o reino cresça, o reino avance e que muitas pessoas sejam alcançadas pela graça misericordiosa do Senhor. Tá bom? Eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu motivo, quero orar por você nessa noite, pela sua família e pedindo que Deus realmente te abençoe. Tá? Se você puder, aí você fecha os seus olhos. Se estiver junto com a família, ore junto. Vamos colocar-nos diante de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, porque nós podemos ler a Tua Palavra, nós podemos meditar na Tua Palavra, nós podemos, ó Deus, crer no Teu poder, Pai. Pai, essa lição que nós lemos hoje é uma lição preciosa, Senhor, porque mostra o Teu poder em nos livrar das situações mais complicadas que a gente possa estar. O Senhor caminha conosco, o Senhor está conosco. Cumpre-se em nós, Senhor, o que diz a Tua Palavra, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Pai Santo, eu quero suplicar agora pelos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, Senhor. Ó Pai, fala aos seus corações, ministra a bênção na vida deles, fale com eles, ó Deus querido, para que eles recebam do Senhor aquilo que eles têm de necessidade, Pai. Ó Deus, ministra na vida deles, aqueles que estão pedindo por saúde. Ó Pai querido, visita-os agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos seus corações, meu Pai. Ó Deus, restaura a saúde
daqueles que precisam dessa restauração. Ó Deus, liberta aqueles que estão presos nos vícios, Pai Santo. Tem misericórdia, meu Deus. Ó Pai, ministra paz naquelas casas onde está havendo discórdia, onde está havendo discussão, Senhor, está havendo briga. Meu Deus, em nome de Jesus, chega agora, Senhor, com a tua paz. Ó Deus, chega agora com o amor que o Senhor tem. Ministra nessas vidas, ó Deus, para que haja harmonia no lar, harmonia nas casas, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu estou pedindo, Senhor, por aqueles que precisam de um emprego, Pai. Estamos vivendo uma situação tão difícil quanto ao trabalho, mas eu suplico, Senhor, abra uma porta de emprego para aqueles que estão precisando. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que estão desempregados. Fala, Senhor, aos seus corações. Abra, Senhor, uma oportunidade de trabalho para os teus servos, Senhor. Ó Pai querido, também te peço por aqueles que precisam de tratamento de saúde. Meu Deus, abra a possibilidade para que eles recebam esse tratamento. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu estou clamando pela situação do nosso país. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, que somos brasileiros. Ó Deus, que vivemos nesse país tão bonito, nesse país tão rico, mas tão mal administrado, Senhor. Ó Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor. Essas bagunças que têm acontecido, Senhor, que o Senhor nos livre, Pai Santo. Ó meu Deus, em nome de Jesus, coloca sabedoria no coração, na mente das nossas autoridades, ó Deus, para que eles possam pensar na situação do nosso país, ó Deus, e encontrar soluções viáveis, soluções prudentes, soluções que de fato resolvam, Pai querido, o que precisa ser resolvido. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, faça reinar a paz na nossa nação. Ó Deus, o Senhor promete que vai sarar a nossa nação. O Senhor vai restaurar a nossa terra, e é isso que nós estamos clamando a Ti, Pai Santo. Restaura a nossa terra, Pai. Senhor, eu te peço pela Igreja Batista Vila Guilhermina, meu Deus, os irmãos ali, os idosos. Pai Santo, visita-os agora em nome de Jesus. Ó Pai querido, nós temos alguns idosos ali que o Senhor precisa visitá-los, dando a Tua proteção, Senhor. Ó Pai querido, as famílias, meu Deus, abençoe as famílias, abençoe os adolescentes da igreja, abençoe a juventude, ó Pai, abençoe os casais. Meu Deus, abençoe o Teu povo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem dado a Tua proteção. Obrigado porque o Senhor tem guardado o Teu povo, Pai. Ó meu Deus, muito obrigado, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem se mostrado fiel para conosco, Pai Santo. Agora, Senhor, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor também. Ó meu Deus, eu te peço pela liderança da igreja, ó Pai querido, pelas decisões que temos que tomar, que o Senhor nos conceda sabedoria, Senhor, para que não façamos nada de acordo com o nosso próprio entendimento, mas que possamos buscar no Senhor o entendimento para fazermos as coisas corretas, de acordo com a Tua vontade, Pai Santo. Não deixa prevalecer a minha vontade, a vontade de qualquer outra pessoa, mas sim a Tua vontade, Pai Santo. Ó meu Deus, em nome de Jesus, cerca-nos com os Teus cuidados. Conceda-nos, Pai Santo, uma noite de paz, um sono que venha nos descansar e que amanhã, Senhor, tenhamos um dia abençoado, um dia com boas notícias, um dia com saúde, um dia onde o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor. Abençoe os médicos, os enfermeiros, o pessoal que trabalha nos hospitais, Senhor, nessa época de crise, nessa época de pandemia. Proteja os Teus servos, proteja, Senhor, esse pessoal, para que eles não sejam contaminados e assim possam cuidar da vida dos outros. Ó Deus querido, toma a nossa cidade nas Tuas mãos, cuida do nosso prefeito, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe você, Deus te guarde, e eu quero te avisar que a partir da próxima semana, o culto de oração, nós vamos realizar direto no nosso templo. A gente vai fazer o possível para poder transmitir. Se não for possível, obrigado por você ter acompanhado a gente até agora, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê paz. Que o Senhor te abençoe cada dia na sua vida. Busca Deus, porque Ele é fiel.
Amém? Deus te abençoe.